Boa noite Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas! Que alegria poder estar aqui com você nesse encontro, neste momento tão especial aqui dessa live. E hoje a gente vai falar sobre perigos. Os perigos de pensar demais. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas! Tudo bem com você? Como passou o seu dia? Hoje é mais uma noite, hoje é quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. Seja muito bem-vindo e também bem-vinda. Você é minha melhor companhia. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. E uma boa noite, bom dia, boa tarde ou boa madrugada para quem vai reassistir essa live em algum outro momento. Mas os que estão comigo aqui ao vivo agora, uma excelente noite. Espero que o seu dia tenha sido muito bom. Um dia aí muito especial. Olá, aqui Uriel Pedroso e eu ajudo homens e mulheres a enfrentarem os seus medos e a se livrar também dos seus traumas e os seus bloqueios emocionais. E tirá-los do poço, do caos das suas emoções e levar ao topo do controle emocional em 4 semanas. Sejam todos muito bem-vindos para a minha série de lives e eu tenho um sonho. Viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e dos seus traumas emocionais. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre perigos. Os perigos de pensar demais. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e vale a pena a gente falar logo no início dessa live que hoje, 23h59, se encerra a inscrição para o GPS Emocional. E eu queria dar os parabéns aqui para muitas pessoas que estão aí. Ao longo das lives eu fui dando parabéns e hoje o parabéns vai para Paula. Seja muito bem-vinda, viu, Paula? No dia de hoje aí, parabéns aí pela tua entrada no GPS Emocional, que possa fazer a diferença na sua história e na sua vida. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma live muito importante. A gente vai falar sobre os perigos de você pensar demais. Quando a gente olha para uma situação como essa, vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre a nossa mente. Existe uma diferença entre cérebro e mente. O cérebro é toda a máquina, né? E a mente é uma das partes dessa máquina incrível que você recebeu do Criador. E ao recebermos de presente grande parte dos nossos pensamentos, eles acabam nos maltratando, eles acabam nos ferindo, porque cada um de nós somos uma fábrica de pensamentos, não é verdade? Grande parte dos pensamentos que existem dentro de nós, eles são reflexos de um tempo do passado, eles são reflexos de um tempo do presente, mas cada pessoa tem, em média, segundo a ciência, de 40 a 70 mil pensamentos, alguns estudos apresentam, dos quais 40 a 70 mil pensamentos, a maioria deles são pensamentos negativos. E aí você tem uma mente que ela é incrível, você ganhou de presente de Deus, essa mente é fantástica. E quando você ganhou de presente, a ideia era governar sobre todas as coisas, inclusive sobre a tua mente, mas infelizmente, ao longo do caminho, ela se perdeu. Ela se perdeu porque todos nós, e a gente já estudou sobre isso, sobre a questão das ondas cerebrais, num determinado momento há um fecha, e esse fecha que acontece é exatamente entre o teu subconsciente e a tua parte consciente. E a partir dos 8 anos, naquela mudança de onda cerebral que nós já vimos aqui, e você tem então um subconsciente e um inconsciente que começa a trabalhar sozinho e viver sozinho. Consequentemente, ao passar anos da tua vida, começa a ter uma grande quantidade de acúmulo de lixos emocionais, problemas emocionais que estão dentro de você. Porque tudo começa a acontecer desde o ventre materno, vem para o período de nascimento. No período de nascimento agora você começa a ter uma grande quantidade de crenças que começam a surgir, crenças autolimitantes, uma série de coisas que começam a vir para a tua vida que vem através de pais. Pais vêm através de mães, vêm através de avós, familiares, professores, pessoas que vivem à sua volta, que são pessoas que de alguma forma vão acabar contribuindo para que as suas crenças agora comecem a se desenvolver dentro de você. Crenças essa para você ter uma ideia de que você não tem valor, que você não presta, que você nunca vai ser ninguém na vida, que você nasceu pobre e você tem que morrer pobre. Uma série de crenças, a maioria delas crenças de desvalorização. E elas vieram e trouxeram grandes problemas para a tua vida. E o que falar dos traumas e bloqueios emocionais que eles acabam acontecendo ao longo da vida
diante de algumas situações que aconteceram. Pode ser agressão física, agressão verbal, agressão sexual, uma série de coisas que começaram a vir para você, tanto na tua infância, como durante ali o período ainda que você era criança, depois adolescência, a juventude, e traumas também eles acontecem na vida adulta. Quando as pessoas começam a te maltratar, começam a te machucar, começam a jogar os lixos que elas têm sobre você, acabam te machucando grandemente. E aí o que acontece com o nosso cérebro? Sempre é bom repetir pra gente, porque o aprendizado está na repetição. Existem muitas partes que compõem o nosso cérebro, mas eu falo aqui com propriedade pelo menos de 3 ou 4 partes que você vê eu repetir constantemente aqui, que é o nosso córtex pré-frontal, que fica assim na região da testa, que fica aqui a sede dos nossos pensamentos. Aqui em cima você tem o hipocampo, que ele é responsável pelas nossas memórias, mas na parte mediana você encontra o córtex cingulado anterior, e esse córtex cingulado anterior ele é responsável por frear as emoções, e abaixo da sua linha de raciocínio você tem as 2 amigdalas, e essas 2 amigdalas elas são a sede do medo. São elas que acabam potencializando os medos que existem à nossa volta e começam a arrancar do nosso aterro sanitário todos os nossos medos e traumas que ali estão dentro, escondidos dentro de nós. E aí o que acontece? Como vivemos em um mundo que é um mundo mau, um mundo de gente doente, um mundo cheio de parasitas, de vampiros emocionais que estão à nossa volta, nós não podemos impedir que as pessoas joguem os lixos dela contra nós, e eles fazem exatamente isso. Nós não podemos impedir isso, mas nós podemos escolher o que fazer com o lixo dessas pessoas. Só que como a gente não aprende na escola, nunca ninguém nos ensinou, nós vivemos um problema seríssimo. Por quê? Porque a gente não tem noção de que isso é lixo emocional, de que isso é vampiro emocional, de que a gente tem um problema de córtex cingulado anterior que está desativado. E como você viveu uma vida inteira, a tua mente começou a mandar sinais de que algo estava errado dentro de você. Você não conseguiu perceber os sinais que a tua mente estava mostrando, que ela estava te trazendo, e consequentemente ela acabou explodindo num determinado momento. A ansiedade, os transtornos de ansiedade, a depressão, as doenças psicossomáticas, o pessimismo, uma série de coisas que começou a vir para a tua vida. 40, 70 mil pensamentos diários, a maioria deles negativos. Então imagine como não pensar demais. Eles têm um poder muito grande de destruição e eles vêm para a tua vida para te arrebentar, para te destruir por completo. Quando você olha para uma situação como essa, você não pode impedir que as pessoas te maltratem e joguem lixo contra você, mas eu acabei me libertando disso e me tornei livre emocionalmente depois que eu caí no fundo do poço. Quando me jogaram no fundo do poço, que você já conhece a minha história, eu já te contei. Quando pessoas que eu confiava, quando pessoas que faziam parte da minha vida, que moravam inclusive dentro do meu coração, que se diziam meus amigos, que eu cheguei a colocar inclusive dentro da minha casa, confiei, abri, confidenciei coisas, falei coisas, e essa pessoa inclusive usou isso para me maltratar, para me machucar. E tem coisas que as pessoas falam que elas pensam que nunca vai chegar para você, mas chega. E é o que eu já ensinei aqui para você, todos nós somos livres e as pessoas podem jogar os seus lixos emocionais, mas cada um vai responder. Tudo que você planta nessa terra você vai colher, vai vir para a tua vida. E aí lá no fundo do poço eu só tinha 2 caminhos. Chegou o ponto que eu já te contei aqui que eu pensei em desistir da minha vida, porque arrancaram debaixo de mim o meu chão, e eu fui para o fundo do poço e eu passei um período no fundo do poço que eu disse para você que eu clamei a ajuda de Deus e eu vivi um período de tempo sem a audiência de Deus. Ele estava me ouvindo. Hoje eu entendo por que ele não se manifestou, porque ele estava querendo me preparar para a missão e o chamado que ele tinha, que era para ajudar homens e mulheres a se libertar dos seus medos e seus traumas emocionais. Homens e mulheres que são escravos da terra de ninguém, homens e mulheres que estão perdidos dentro de si mesmo. E isso é verdadeira libertação, libertar homens e mulheres que estão cativos, estão na escuridão da sua mente, porque o maior campo de batalha é aqui, e uma vida inteira a gente foi doutrinado e a gente acreditou a entender que os nossos problemas estão para fora. E aí nos tornamos escravos da mente, nos tornamos escravos de homem, escravo de mulher, escravo de instituição, escravo de igreja, escravo de pastor, escravo de padre, sacerdote, ou seja lá quem for. E aí as pessoas acabam tendo poder sobre a tua vida. E quando você começa a entender e você se liberta, você não se torna mais escravo de ninguém.
Porque se você é uma pessoa religiosa, o teu negócio é com Deus, não é com instituição nenhuma. É com Deus diretamente, você não precisa de muleta, não é verdade? Só que a gente acaba uma vida inteira. E em alguns lugares você acaba até sendo maltratado, em alguns lugares acabam falando, se você não fizer exatamente o que eu estou te dizendo, você está encrencado. Chegam a dizer, inclusive, que você vai para o inferno. E isso é forte demais, na verdade. Então quem é religioso ou religiosa aí, talvez até já passou por isso. E quando a gente olha para uma situação como essa, a gente percebe que você tem uma mente que está doente, uma mente sobrecarregada, e o teu córtex cingulado anterior, que deveria frear toda essa excitação das tuas amigdalas, ele está desativado ou está funcionando em segundo plano. E aí estoura na sede dos pensamentos. E quando estoura na sede dos pensamentos, vem uma grande quantidade de pensamentos. Pensamentos que se transformam em sentimentos, sentimentos que se transformam em comportamento, ou acabam se tornando em doenças. No fundo do poço, como eu te falei, havia pensado em desistir e cheguei inclusive naquela época a comentar com a minha mãe que eu ia tirar a minha vida. E houve um momento de muito choro, de muito desespero, por estar sendo acusado de coisas que eu não havia feito e as pessoas estavam pisando e me sufocando. E chegou o ponto que alguns até diziam para mim na maior cara de pau, por que você não se defende? E eu sempre disse, Deus sabe de todas as coisas, na verdade, Deus sabe de todas as coisas. E a verdade sempre vem à tona. E aí quando eu olhei para uma situação como essa, eu só tinha ou esse caminho para me livrar do sofrimento que eu estava tendo pelas coisas que estavam provocando em mim, ou eu tinha que sair do fundo do poço e eu não estava tendo ajuda divina, porque ele tinha um objetivo. E aí foi que eu perdi um ano da minha vida, e ao mesmo tempo que eu perdi um ano da minha vida, eu fui estudar sobre a mente humana, e mergulhei fundo, baseado no estudo da mente humana, e me tornei especialista na mente humana, e eu então comecei a resistir por um momento, porque quando eu melhorei, e as poucas pessoas que verdadeiramente estavam ao meu lado, que dava para contar nos dedos, dentre elas minha mãe e minha irmã, falaram que eu tinha que ajudar outras pessoas que estavam mergulhadas, que estavam sofrendo, que estavam apanhando, e essas pessoas, eu resisti por um instante, até que numa noite alguém me fez um pedido de socorro muito desesperador, e eu entendi que eu tinha uma missão. E aí ele me mostrou que eu tinha uma missão. E aqueles que estão acompanhando as lives há um bom tempo já viram a transformação que tem acontecido na sua vida através de tudo aquilo que a gente tem estudado. Aí chegamos a um ponto que tudo isso que eu estou te falando é uma base para a gente entender o assunto de hoje, tá? E chegamos ao ponto agora em que você para e aí você olha para dentro de você e aí vem a pergunta, quem é você? Quais são os teus Quais são os teus valores? Até gaguejei aqui, né? Quais são os seus valores? Qual é o teu propósito de você existir nessa terra? E aí o que acontece? Quando a gente olha e faz um autoexame, dependendo de pessoa, e grande parte, e a maioria das pessoas, o valor dela está condicionado ao marido. O valor dela pode estar condicionado a uma mulher. O valor dela pode estar condicionado aos filhos. O valor pode estar condicionado a uma igreja. O valor dela pode ser relacionado ao líder religioso. E aí ela não tem a essência de valor. Ou seja, quando essas pessoas envolvidas falham com você, acabou você. Você desmorona, você se arrebenta, você cai por terra, você cai no chão. E quando você olha para uma situação como essa, qual é o teu verdadeiro valor? E aí nós aprendemos aqui que o verdadeiro valor, ele não está condicionado a coisas e nem pessoas, nem instituições. O teu verdadeiro valor está condicionado ao ser a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Então você é a imagem e semelhança de Deus. E quando você percebe isso, o teu valor não está condicionado a ninguém. Então se alguém falhar com você, se alguém te maltratar, se alguém tirar o teu valor, você vai olhar para isso e vai dizer assim, coitada dessa pessoa, se ela soubesse o valor que eu tenho, ela não faria o que ela está fazendo. E aí entra aquela situação de que você não pode impedir que as pessoas te joguem em lixo, mas você pode sim escolher o que fazer com o lixo que essas pessoas estão jogando sobre você. E consequentemente, quando isso acontece, você então se liberta. Porque aí a pessoa te maltrata, o lixo cai sobre você, ele dói, claro que dói, mas aqui você escolhe o que fazer. Aqui você começa a virar a chave, tá conseguindo entender? Você transforma a chave da tua vida e altera esse tipo de pensamento negativo que virou um sentimento e que mexeu no comportamento. Comportamento por quê? Um comportamento de voar no pescoço de alguém que te fez mal, o comportamento de ser agressivo, o comportamento de fazer algo ruim contra você mesmo.
ou a parte que envolve a questão da parte biológica, ou seja, vai estourar em algumas doenças. E a ciência já comprovou que 90% das doenças são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente. Ou seja, a maioria do povo está doente. E, consequentemente, aí nós só temos dois caminhos. Ou você se levanta e muda a chave da história e entende que essa terra não é terra de ninguém e que essa terra é a sede, sim, dos teus pensamentos, mas essa terra tem teu nome, essa terra tem que ser escriturada pelo teu nome. Aí você começa a entender a diferença que existe. E aí chegamos nessa parte. Porque a ligação que existe entre você pensar demais e os problemas de saúde mental é uma questão tipo ovo de galinha. Então percebe uma sensibilidade nisso, né? Pensar demais está ligado a problemas psicológicos como depressão e também ansiedade. Eles são fruto disso. Ou seja, um excesso de pensamento do passado, das coisas ruins que você fez ou das coisas ruins que te fizeram, ou um excesso de pensamentos para o futuro, das coisas em relação ao futuro. Ou seja, mas o futuro ainda não existe, então por que eu estou pensando no futuro? É porque você está potencializando, você está exagerando o teu presente, que é a foto que paralisou de uma coisa ruim na tua vida e você está projetando para o futuro. E essa coisa ruim que você está projetando para o futuro vai fazer com que você não tenha futuro e você não tenha presente. E você vai adoecer por isso. Então, geralmente é uma tendência muito forte quem tem depressão e ansiedade. E é provável que o excesso de pensamento faça com que a sua saúde mental ela diminua. À medida em que a sua saúde mental ela começa a diminuir, maior probabilidade de você pensar demais você vai ter. Ou seja, um espiral descendente vicioso. Quanto mais você acaba adoecendo mentalmente com ansiedade, com depressão ou qualquer outra doença psicossomática, mais ainda você vai exagerar a quantidade de pensamentos, porque entra num espiral, entendeu? Acaba se tornando um ciclo vicioso, ele vai e vem, é uma serpentina aqui, né? Um espiral. Mas é difícil reconhecer esse espiral quando você está preso no meio dele. Então você está dentro do teu espiral e você não consegue assim ter noção porque você está envolvido. E quando você está envolvido, essa situação ela se potencializa, ela complica dentro de você. E o teu cérebro, de fato, o teu cérebro ele vai começar a tentar a convencer você de que se preocupar e refletir sobre esse tipo de coisa, de alguma maneira é algo útil. Mas não é. Afinal, você não desenvolverá uma solução melhor ou evitará o mesmo erro. O mesmo erro, né, é passar mais tempo pensando. Então, assim, se você não está encontrando uma solução pensando, se você continuar pensando em excesso, vai potencializar os teus problemas. Vai te arrebentar cada vez mais. E ficar pensando, se você não pensa na solução do problema, mas sim só fica pensando no problema, na dor do problema, na luta que você está enfrentando, na luta ou nas coisas ruins que te fizeram, isso não tem solução, ou seja, não vale a pena. De fato, o oposto é frequentemente verdadeiro, ou seja, a paralisia da análise é um problema real. Então, quanto mais você pensa, pior você se sente. Quanto mais você se afunda nos pensamentos, em sentimentos de miséria, sentimentos de ansiedade, sentimentos de raiva, cada vez mais vai obscurecer o seu julgamento e impedir que você tome ações positivas. Ou seja, porque o foco está no problema. Então tudo que você foca expande. Se a tua mente está focando nessas coisas, cada vez mais vai expandir. E mais vai expandir. E aí é um problema sério. Então, existem duas formas que você pensa demais. Quais são as duas formas? A primeira forma em que você pensa demais está relacionada à ruminação, e a gente até já falou sobre ela num determinado momento. Ruminação é você ficar potencializando o seu passado. É como o cabrito faz, né? Que ele come, depois ele regurgita novamente e mastiga a mesma coisa. A mesma coisa são esses pensamentos. E por incrível que pareça, o nosso cérebro, ele começa a acreditar que esse tipo de pensamento ele te faz bem. Porque constantemente você está pensando nele. Constantemente você está trazendo ele à tona. Constantemente você se preocupa com isso. Constantemente você está dando lado para esse tipo de pensamento e ele volta com muito poder, com muita força para te maltratar.
E o teu cérebro acaba entendendo que você gosta desse tipo de pensamento, e por isso que ele acaba fortalecendo esse tipo de pensamento. Então, pensar demais envolve duas formas. Uma delas é a ruminação, que tem a ver com o passado, e a outra tem a ver em se preocupar com o futuro. Um medo de um futuro que ainda não chegou. É potencializar o futuro, sendo que o futuro ainda não chegou. E aí é um problema sério, né? E é diferente você pensar, é diferente da solução de problemas. A solução de problemas envolve pensar numa solução. Pare para pensar um pouquinho agora no que eu estou falando. Os pensamentos que você está tendo são pensamentos que vão resolver alguma coisa na tua vida ou só estão te maltratando? Porque se você está tendo pensamentos que vão ser pensamentos que vão resolver a tua vida, aí é uma outra coisa diferente, ou seja, porque você está pensando na solução de problemas. E pensar demais envolve você insistir no problema. Se não está tendo solução e ele está vindo e voltando constantemente, você está potencializando o problema na tua vida. E aí é encrenca, não é verdade? Aí é um negócio complicado. Pensar demais também é diferente de uma autorreflexão. A autorreflexão ela é saudável. Isso é sobre aprender algo de si mesmo, ou obter uma nova perspectiva sobre a sua situação, né? De uma forma proposital. Mas aí é uma autorreflexão sobre você. Agora, se eu estou exagerando a quantidade de pensamentos, eu estou pensando só no que a Mariquinha me fez, eu estou potencializando o problema, em vez de pensar na solução. Como eu posso resolver a situação que a Mariquinha me fez? Consegue entender isso? Então, pensar demais envolve pensar em como que você se sente mal e pensar em todas as coisas as quais você não tem controle. A maioria dos nossos problemas que estão vindo para a tua mente, para a minha mente, que já vieram, se tem a ver com o passado você não tem mais controle, o passado foi, o passado não existe mais. E eu já ensinei aqui numa live que passado é história. E pensar no passado é sofrer duas vezes. Que se lasque o passado. E se o passado tem alguma dificuldade, se o passado tem alguma pendência, se envolve você, você precisa liberar perdão para você e seguir em frente. Se envolve outras pessoas, até quando você vai ficar carregando o cadáver de uma mulher que te traiu, de um homem que te traiu, de uma pessoa que te fez mal em cima de você? Já saiu da tua vida? Então libere perdão. E aí eu já expliquei para você, até ensinei numa técnica de como liberar perdão, que você libera o perdão para a pessoa, não porque ela merece, porque ela não merece. Tem inclusive pessoas que merecem até a morte, não é verdade? Como alguns de vocês até me falaram. Mas você merece viver. Aí você está se permitindo adoecer por causa de um bonitão lá que está andando tranquilo na vida. Então você precisa liberar sim o perdão para que você tenha uma atitude mental positiva, ou seja, uma atitude emocional e saudável. E quando você olha para isso, então o perdão envolve até pessoas que já morreram, que te ocasionaram mal, envolve uma liberação de perdão, em uma técnica que eu já te ensinei aqui, de que não é porque a pessoa merece. E aí você então vai e você libera o perdão porque você merece viver, você merece saúde. E aí você tem que resolver a tua situação. E o tempo gasto com isso, acaba pensando demais com esse tipo de coisa, não vai te trazer novas ideias ou te ajudar. Muito pelo contrário, você está focando numa coisa que você não tem controle. Imagine, ficar pensando no futuro e com medo do futuro. Aí você não vive nem direito o presente, quanto mais o futuro. O futuro pertence a Deus, não é verdade? Só Ele que sabe o que vai acontecer. E o tempo, a diferença entre a resolução de problemas, a autorreflexão ou uma reflexão excessiva não se refere à quantidade de tempo que você gasta em pensamentos profundos. Muito pelo contrário, o tempo gasto desenvolvendo soluções criativas ou aprendendo com o seu comportamento, aí sim é produtivo. Mas o tempo gasto pensando demais, seja 10 minutos ou 10 horas, não vai melhorar a sua vida. Aí você tem aqui atrás duas amigdalas super excitadas que estão potencializando os teus medos, que estão trazendo bastante coisa ruim para dentro de você e, consequentemente, o que elas estão fazendo, elas estão fortalecendo as tuas crenças destrutivas, estão fortalecendo o seu pessimismo, estão fortalecendo uma série de livros que eu falo carinhosamente que é o nosso subconsciente, que é uma biblioteca cheia de livros ruins da sua vida, que acabam vindo para você te maltratando, te machucando e te jogando para baixo. Então, quando você olha para essa situação,
Não importa o tempo que você vai gastar, que seja 10 minutos ou 10 horas, não vai melhorar a tua vida. Ficar pensando demais não vai melhorar a tua vida. Agora eu queria mostrar para você alguns sinais se você pensa demais. Então tenta identificar se aqui tem algum sinal de que realmente você pensa demais. Quando você se torna mais consciente da sua tendência de pensar demais, você pode então tomar algumas decisões para que você comece a mudança. Lembre de uma coisa muito importante que eu já disse aqui em algumas lives. Se você quer mudança na tua vida, mude o teu interior e você vai mudar o teu exterior. E quando a gente pensa em mudança, a gente fica pensando só do lado de fora. Mude a tua parte interna, mude a tua maneira de enxergar a vida, mude a tua maneira de pensar sobre os outros, sobre as coisas, sobre aquilo que fazem para você. Mude os teus valores e aí sim a vida mudará. Agora, quanto mais você começa a ficar assim consciente dessa situação, aí as coisas vão acontecer porque você começa a tomar medidas para a mudança. Mas primeiro você deve reconhecer que pensar demais faz mais mal do que bem. Isso é muito importante você entender. Então, se eu estou aqui agora com uma pessoa que é compulsiva nos pensamentos, você tem que entender e colocar na tua mente que pensar demais é prejudicial à sua saúde emocional. Às vezes as pessoas pensam que o seu excesso de pensamento, de alguma forma, acaba impedindo que coisas ruins vão acontecer. Isso não é verdade. O excesso de pensamentos não significa que você não vai ter algumas dificuldades e alguns problemas. E eles acabam pensando que se eles não se preocuparem o suficiente ou refazerem o passado o suficiente, eles vão encontrar mais problemas. Então eles acabam mergulhando no passado, que é algo que não tem controle, na tentativa de solucionar uma coisa que não existe mais. Já era, virou a chave, tem que virar a chave. E a pesquisa sobre isso ela é bastante clara. Pensar demais é ruim. Pensar demais não resolve os teus problemas. Se pensar, eu até falei numa outra live um pouco sobre isso, né? Na live Você Não É os Teus Pensamentos. Se pensar demais resolver esse problema, a gente estava feito, porque são 70 mil pensamentos diários. Mas não resolve os teus problemas. E agora sim eu quero mostrar 10 sinais que você pode estar pensando demais. Então perceba aí, vê se você identifica pelo menos um aí que faz parte da tua vida ou nenhum, tá? Que chegue no final e você diz, nossa, tô livre, eu não tenho isso. Ou tenta identificar pelo menos um aí, tá certo? Número 1 agora. Número 1 aí, sinal dos pensadores. Você revive momentos embaraçosos na sua cabeça repetidamente. Ou seja, algo que aconteceu na tua vida num determinado momento está constantemente voltando na tua mente. Significa que você é um pensador. Você está pensando demais. Segundo agora, você tem problemas para dormir porque parece que o teu cérebro não desliga. Pessoas que eu tenho atendido, para você ter uma ideia, que vêm conversar comigo, uma das queixas é exatamente isso. O cérebro não descansa, o cérebro não desliga. Eu estou o tempo inteiro ligado na tomada. O tempo inteiro eu estou em 220, eu estou elétrico. E ele está trazendo uma série de coisas que me maltratam e que me machucam. Se esse é um sinal seu, você é alguém que está pensando demais. Número 3 agora. Eu me pergunto, ou seja, muitas perguntas eles vêm com uma expressão que é a expressão e se? E se? E se eu não tivesse casado? E se eu não tivesse ido para aquele lugar? E se eu não tivesse feito isso? E se eu não tivesse feito amizade com essa pessoa? Essa expressão e se, que é uma expressão que gera muita dúvida, se ela está vindo constantemente na sua mente, significa que você está pensando demais. Quarta coisa aqui agora é a seguinte: passo muito tempo pensando no significado oculto, nas coisas que as pessoas dizem ou nos eventos que acontecem. Ou seja, você está passando muito tempo do seu dia pensando naquilo que os outros pensam sobre você, ou que os outros vão pensar sobre você, ou que os outros fizeram contra você, ou nas coisas que aconteceram num determinado momento. Se isso está acontecendo, você está pensando demais. Quinto sinal aqui agora, você está repetindo na sua mente as conversas que você teve com pessoas. Você conversou com algumas pessoas e agora repete na sua mente e você acaba pensando em todas as coisas que você gostaria de ter dito ou não gostaria de ter dito.
Tá conseguindo entender? Ou seja, você teve algo com alguém e aí começa a vir direto na tua mente, eu deveria ter falado isso, eu não deveria ter falado isso. Entendeu? Se isso está acontecendo com você, você está tendo um sentimento, ou seja, você está pensando demais. O sexto sinal agora, constantemente você revive os erros que você cometeu. E quem não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra, não é? O ditado que diz, e o texto bíblico, se não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, constantemente você agora está revivendo os teus erros, ou seja, a tua mente está te maltratando, os teus pensamentos estão te maltratando, os teus pensamentos estão te machucando. Sétimo sinal agora, quando alguém diz ou age de uma maneira que você não gosta, você continua repetindo isso na tua mente. Em vez de você encarar a situação, em vez de você enfrentar a situação, em vez de você olhar para essa pessoa e falar isso que você está dizendo me maltrata, eu não gosto disso, não concordo com isso, você se cala. Você não expõe as tuas emoções, aí passa o tempo, ele te maltratou, ele te machucou e você agora fica remoendo esse tipo de coisa dentro de você, repetindo na tua mente. A Mariquinha falou isso, a Mariquinha falou isso. E aí acaba te adoecendo, ele tira a tua saúde emocional. E agora chegamos então ao oitavo sinal. Às vezes você não está ciente do que está acontecendo ao seu redor, porque você acaba pensando em tantas coisas que aconteceram no teu passado, se preocupando tanto com essas coisas que você não consegue enxergar o presente e piorou o futuro. Está conseguindo entender? E é por isso que as pessoas acabam amargando na depressão. Isso aí leva a pessoa para a depressão. Se você está vivendo grudado com o teu passado, se foi algo que você fez ou algo que te fizeram, vai te levar à depressão. E cada vez uma depressão mais grave ainda. Você tem que arrancar esse cadáver de cima de você. E aí você para de focar o presente, para de olhar o aqui e agora, e você não vai ter presente, piorou o futuro. Porque o teu futuro, quando chegar lá no futuro, vai ser o teu passado. Você está morrendo no passado, você está vivendo agarrado no passado. E quando você chegar lá no futuro, o teu futuro é o teu passado. Ou seja, você não vai ter presente, nunca vai ter futuro, você sempre vai viver no passado. Sempre você vai estar andando para trás. Consequentemente, essa doença, as doenças psicossomáticas ou até a depressão que você está tendo, vai te afundar cada vez mais no charco dessa doença psicossomática que está te tirando do trilho, que está te maltratando. E esse é um sinal terrível. O nono sinal agora aqui, você passa muito tempo se preocupando com coisas sobre as quais você não tem o controle, gente. Você não tem controle sobre a chuva, você não tem controle sobre a morte, você não tem controle sobre muita coisa. Inclusive sobre o teu cônjuge. Se ele decidir aprontar para você, você não tem controle. Entende? Se o teu patrão resolver te mandar a conta, se um teu patrão resolver se vingar de você de alguma forma, por alguma situação do passado, que alguns fazem isso, e comigo aconteceu isso, que tem a ver com uma história do passado, e aí a pessoa se aproveitou da situação para se vingar, mas eu liberei perdão, porque ele vai ter que responder a Deus isso daí, não é para mim, é para Deus um dia. E aí eu liberei perdão, e quando você olha para uma situação como essa, uma pessoa que você não tem controle, então a pessoa é livre para fazer o que quiser, né? Então, passa uma grande quantidade de tempo pensando em coisas. Se você não liberar perdão, você está morto. E ficar agarrado em coisas que você não tem controle. A 10ª coisa aqui agora, sinal, né? Você não consegue tirar da sua mente as suas preocupações. Você está se preocupando demais. Lembra da live que a gente falou sobre preocupação crônica? Se você não assistiu, assista lá, que daí eu trabalho mais forte na questão preocupação. 10 sinais. Você conseguiu identificar um sinal aí que tem a ver com você? Coloque para mim aí, enquanto eu tomo uma aguinha aí, se algum sinal aí tem a ver com você. Você que está aí no YouTube, você que está no Instagram, você que está aí no Facebook, coloque para mim uma grande quantidade de pessoas nas 3 redes sociais hoje. Coloque para mim aí agora se você se identificou com alguns desses sinais. Olha aí, ó, já tem gente que se identificou. Agora vem o X da questão, né? Como que você pode lidar com o pensar demais? Se você está pensando demais, como que você lida com esse negócio? Se você reconhece que tende a se deixar levar pelo excesso de pensamento, não se desespere. Lembra de uma propaganda, acho que tinha a ver com um programa humorístico, né? E seus problemas acabaram. Não, mas não é bem assim não, né? Não é bem assim não, não é o Tabajara aqui não é um passe de mágica, não é um negócio que vai resolver a sua vida de um dia para a noite.
Se você reconhece, se você tende a levar pelo excesso do pensamento, não se desespere. Você pode tomar medidas para recuperar o tempo, a energia e a sua força cerebral. Como que você faz então para parar de pensar demais? Como tudo na vida, são hábitos, né? Pensar demais também é um hábito, você aprendeu isso. Devido aos teus problemas, teus traumas, as coisas que aconteceram na tua vida, você aprendeu e acabou trazendo para a tua vida. E aí potencializou esse negócio. Então, como todos os hábitos, mudar os seus padrões destrutivos de pensamento pode ser um desafio. Mas os desafios, eles existem para serem conquistados. Independente do tamanho do desafio, eles existem para serem conquistados. Então não tenha medo de desafios. E aí está um grande desafio diante de você, que veio para a tua vida, que está na tua mente. E aí o que você precisa fazer aqui agora? Começar a praticar aquilo que eu ensino aqui. E essas práticas, quando você começa a tornar elas consistentes, você pode treinar o seu cérebro para pensar de maneira diferente. E ele vai começar a pensar de maneira diferente. Você encara esse tipo de situação. E agora eu vou te apresentar 5 maneiras de você então conseguir parar de pensar demais. Mesmo que você seja uma pessoa que tem depressão e você tem ansiedade, vai conseguir amenizar muito usando essas técnicas, né? Mas para você ter o total controle, você precisa mudar radicalmente a caixinha aí. Essa terra de ninguém está sendo muito forte ainda. Você precisa reivindicar a tua propriedade. Você é o legítimo dono da terra de ninguém. Então, você não pode permitir que ela fique abandonada como um terreno baldio, em que qualquer um que apareça na vida, um terreno vazio aí, jogue lixo, e jogue porcaria, jogue entulho em cima de você. Não, meu filho, aqui quem manda sou eu. Eu sou livre emocionalmente. Antes eu era escravo. Antes eu era escravo de uma série de quantidade de coisas na minha vida. Mas hoje eu sou livre emocionalmente. E quando você olha para esse tipo de coisa, aí você entende que essa terra que virou terra de ninguém, está na hora de você entender que você é o legítimo dono. E sendo você imagem e semelhança do Criador, meu filho, minha filha, você tem muito valor. Então vai permitir que o teu valor seja arrancado por gente que é doente? Tá cheio de gente bichada nesse mundo. E eu era um deles, você era um deles. E agora você que está aprendendo está se libertando. Mas todos nós, e a ciência já comprovou, 90% das doenças são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente. Quase não escapa nenhum, não é verdade? E quando você olha para isso aqui, então, a primeira maneira de você começar a parar de pensar demais é você observar quando você está preso na sua cabeça. Você está preso dentro da sua cabeça. Pensar demais pode se tornar um hábito. Um hábito que nem você reconheça que você tem quando você está fazendo isso. Você acha que é meio que natural. É que nem na live aí, o poder dos pensamentos, né? E na live também que a gente falou, você não é os teus pensamentos, a gente começa a acreditar e criar a identidade que você é. Ele está falando um monte de besteira, um monte de mentira de você, você acredita que você é. Ele pode até falar alguma verdade sobre você, mas grande parte dos pensamentos que são negativos e destrutivos não são verdadeiros. Eles saem lá das profundezas do inferno, do inconsciente, do aterro sanitário para te maltratar. Então tem que ver como que você está preso nessa cabeça. O quanto você está preso aí dentro, né? E pode ser que você nem reconheça que você está fazendo isso meio que no piloto automático. E comece então a prestar atenção à maneira como você pensa, para que você comece a se conscientizar do problema. Lembra que eu te falei da técnica de você separar pensamentos de sentimentos, você fazer uso e anotar? Está fazendo isso? Então o pensamento aparece. Hoje eu tenho uma facilidade muito grande, devido a tantos exercícios que eu já fiz, eu tenho uma facilidade muito grande, eles aparecem constantemente, eles voltam. Hoje eles voltam muito tímidos, mas eles vêm. E eles vêm chegando de mansinho. E aí quando você identifica, você tem que começar a aplicar as técnicas que você está aprendendo. E identificou eles, você começa a minimizar a potência que eles têm, essa potência destrutiva. Então eles começam a ficar fraquinhos e aí você consegue enfrentá-los. Então tem que prestar atenção na maneira como você está pensando para se conscientizar do problema que existe dentro de você. E quando você repete de uma maneira consistente em sua mente aquilo, ou você acaba se preocupando com coisas que você não pode controlar, e aí você está encrencado. Então você precisa reconhecer os seus pensamentos
que eles não são produtivos. Eles não são produtivos, eles estão te machucando, eles estão te maltratando, eles estão te jogando para baixo, eles estão infernizando a tua vida. Então, eles não são produtivos. Então, você tem que separar pensamentos e sentimentos, e você anota. Para que lado vai? Está indo para sintoma fisiológico? Está indo para comportamento? Quando você começa a ser consistente e você faz essa técnica, você começa a entender algumas coisas, e pensar, ele acaba só sendo útil quando te leva para uma ação positiva. Se o teu pensamento está te levando para uma ação negativa, ele não é um pensamento saudável. Ele não é um negócio bom que você deveria ficar dando de comer, alimentando esse tipo de pensamento. Está na hora de você botar para correr. Está na hora de você arrancar da tua vida, porque ele está sendo prejudicial para você. Então, pensar, ele só é útil você pensar em determinada situação quando ele te leva a uma ação positiva. Segunda dica agora muito importante para você acalmar então e deixar de ser um pensador exagerado, é manter o foco na solução de problemas. Então pensar nos seus problemas não ajuda. E eu já falei em outra live sobre isso, né? Se os pensamentos resolvessem os nossos problemas, a gente estava feito, porque 70 mil pensamentos diários. Pensar nos teus problemas não te ajuda, mas procurar soluções, sim, aí ajuda. Se você tem algum controle sobre algo, considere como que você pode fazer para evitar o problema. Ou desafie você mesmo a pegar um papelzinho e, bom, deixa eu ver, eu estou tendo um problema aqui e vou identificar 5 coisas agora de como resolver esse problema. Se você tem o controle. Agora, se você não tem um controle, já era. É a mesma coisa, você não tem o controle, houve um desastre natural. Que nesses dias aqui, né, no Paraná, acho que Santa Catarina também, no Rio Grande do Sul, passou um tufão violento, arrepiando tudo aí, levantando telhado, destruindo um monte de coisas. Se você estava no Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, você viu isso. Foi assustador, rapaz. Só quem estava vivendo isso que viu quão feio foi o negócio. Aqui no Paraná já foi um pouco mais fraco, mas em Santa Catarina acho que foi muito forte. Quando você olha para esse tipo de coisa aqui, ó, um desastre natural, você não tem o controle. Você não tem o controle. Então pense nas estratégias que você poderia usar para lidar com esse tipo de coisa. Concentre-se nas coisas que você pode controlar, como sua atitude e esforço. Então a sua atitude em relação a esse problema e o esforço que você vai usar para resolver o problema, esse você tem controle. Outras coisas você não tem. Terceira dica aqui agora, desafie os teus pensamentos. É fácil se deixar levar por pensamentos negativos, é ou não é? Quantas vezes você já não foi levado? Quantas vezes você não caiu nessa armadilha chamada pensamento negativo? Não é verdade? Quantas vezes? Portanto, antes de concluir que você está doente, antes de você acreditar que você vai ser demitido, antes de você acreditar que porque você esqueceu de pagar o seu aluguel, ou não tinha dinheiro para pagar o aluguel, ou você vai ser despejado e vai ficar lá morando embaixo da ponte. Antes de você pensar porque você esqueceu ou não tinha dinheiro para pagar o talão de luz, que vão agora cortar a tua luz. Então, antes de você ficar pensando esse tipo de coisa, reconheça que os teus pensamentos podem ser exageradamente negativos, que eles estão potencializando essas coisas dentro de você. E aí é uma encrenca, na verdade. Lembre-se de que suas emoções, elas vão interferir na sua capacidade de você encarar as situações de uma forma objetiva. Dê um passo para trás diante de uma situação como essa e comece a observar assim as evidências. Quais são as evidências de que esse pensamento ele é verdadeiro sobre mim? Então, se você está tendo um pensamento negativo, de que alguém diz que você é um perdedor, de que alguém que diz que você não tem valor, de que alguém que diz que você não presta para nada, quais são as evidências que provam isso? O pensamento está vindo. Você não tem valor nenhum, você é isso, você é aquilo. Qual que é a evidência verdadeira sobre isso? Todo e qualquer pessoa é livre para falar o que quiser. Mas aí você vai se permitir ficar enfrentando um cadáver que te amedronta, um fantasma que veio lá do inferno, das profundezas do teu inconsciente para te maltratar? Na figura de um ex-marido, na figura de uma ex-mulher, na figura de um ex-amigo, na figura de um seja lá quem for, pastor, padre, sacerdote, quem te fez mal. Aí está vindo te atormentar, aí você vai permitir isso? Não, os teus pensamentos, qual é a evidência disso? O cara falou isso, qual é a evidência disso? Quem é que sabe sobre evidência? Você é a pessoa que mais sabe sobre evidência.
E se você é uma pessoa religiosa, você sabe que tudo está na mão de Deus também. E Deus é aquele que vai fazer justiça naqueles que forem injustiçados. E quando você olha para esse tipo de coisa aqui, qual é a evidência que a pessoa está falando? Qual é a evidência que ela está trazendo que esse pensamento, ele é verdadeiro, ele não é verdadeiro? Então o pensamento negativo está vindo para você, está te maltratando, está te machucando, aí você olha para ele e fala assim, eita, lá vem o mentiroso. Qual que é a evidência que você está falando, rapaz? Não vou dar bola para isso não, estou fora desse negócio. A quarta dica agora para você acalmar os pensamentos aí, então, para você parar de pensar demais, aprenda habilidades de atenção plena. É impossível repetir o ontem ou se preocupar com amanhã quando você vive no presente. Se você está vivendo no mundo da lua, você está encrencado. Viver no mundo da lua é viver lá no futuro. O futuro ainda não chegou, o futuro ainda não existe, eu estou lá no futuro, agarrado no futuro, né? Potencializando os meus medos e jogando para o futuro. Potencializando algumas coisas e jogando para o futuro. Então, o amanhã ainda não existe. E piorou essa questão de voltar para o passado, ficar lá sofrendo uma segunda vez. E aí, então, quando você foca no presente, quando você foca naquilo que você tem o controle, o resultado vem. A dor pode ser difícil, mas a dor passa. Mas o resultado permanece. E quando você tem atenção plena, isso vai te ajudar a tornar você mais consciente do aqui e agora. Você tem que viver o aqui. Mas quando eu digo viver o presente, não é viver a foto da coisa ruim, entendeu? É viver o presente. É aqui e agora. Eu encontrei Uriel Pedroso. Minha vida está se transformando. Quanta gente, quantos testemunhos, não é verdade? Pessoas que me escreveram e pessoas que gravaram vídeos. E amanhã vai sair o resultado, né? Do prêmio aí das pessoas que pagaram aí o preço, as pessoas que vão participar então de uma mentoria comigo de 1 hora, que a gente vai bater um papo sobre alguma coisa que você quiser conversar. E assim como qualquer outra habilidade requer prática, mas com o tempo pode diminuir o excesso dos pensamentos. E existem muitas coisas que você pode fazer que podem te ajudar com isso. Existem aulas, existem livros, existem aplicativos que podem te ajudar a manter, então, a habilidade da atenção plena. E o quinto agora é mude de canal. Essa estação aí tá bichada, meu amigo. Tá na hora de você cair fora desse negócio. Você tá numa estação de rádio que tá repetindo a mesma conversa negativa dentro de você. A mesma porcaria vindo constantemente te maltratar. Então tá na hora de mudar o canal. Muda a estação de rádio ou muda o canal de TV. Tá o mesmo programa repetitivo. Tá o mesmo filme de terror a vida inteira. Até quando? Então mude o canal. E você não tem como impedir que o pensamento venha. Porque tem pensamento que você nem tem noção, ele tá dentro de você. Você acaba percebendo ele quando ele já tá te maltratando. Mas ele já estava dentro de você, Então mude o canal do seu cérebro, alterando a sua atividade. Faça um exercício físico, converse sobre um assunto completamente diferente, trabalhe em um projeto que te distraia, faça algo diferente, né, a fim de que essa enxurrada de pensamentos negativos ela desvie. Você desvia o foco, você vai para um outro caminho. Entendeu? Você vai para um outro caminho. Ô Valdirene, só respondendo a sua afirmação, você disse assim, eu acredito sempre que vai existir o amanhã. Claro que ele vai. Se você estiver vivo e eu também estivermos vivos, claro que vai existir um amanhã. Agora, quando a gente olha para uma questão como essa, a gente tem que viver o presente, tem que viver o agora. Se você vive pensando só no amanhã, o amanhã pode ser que nunca chegue. Ou o amanhã pode ser que chegue estragado como está o teu hoje. E aí a pessoa acaba esquecendo de olhar para o presente, que seria um momento de gratidão. Lembra do livro de gratidão que eu disse? Agradecer a Deus pela vida, agradecer pelos filhos que você tem, agradecer pelo peixinho que você tem no aquário, pelo cachorrinho que te lambe a cada dia, pelas coisas que você tem, ou seja, olhar para o presente, entendeu? É enfrentar as tuas dores do passado no presente, para preparar o teu futuro, para que quando o amanhã chegar, e que ele vai chegar, ele vai ser diferente. Eu também acredito no amanhã. Amanhã será um dia diferente do que foi hoje. O amanhã pode ser um dia diferente do que as tuas dores foram hoje. Mas eu não posso acreditar só no amanhã e não viver o presente. Porque os nossos problemas, eles estão aonde? Os nossos problemas estão no passado? Os nossos problemas estão no futuro? Não. Os nossos problemas estão no presente. Os nossos problemas estão dentro da nossa mente e estão refletindo no presente aqui e agora. Mas o amanhã virá e ele vai ser diferente.
e eu acredito igual você, mas eu tenho que focar no presente para que quando o amanhã chegar eu esteja curado emocionalmente. Consegue entender isso, amiga? Então, se eu fico só pensando no amanhã, eu acabo levando para o futuro. E aí eu vou levar a foto estragada para o futuro. Eu vou levar um problema com o marido, com a esposa, com o filho, com o trabalho e assim por diante. Consegue entender? É nesse sentido, tá, amigo? Não que eu não acredite, eu acredito sim. Gente, chegamos na última parte agora. Então, treine o seu cérebro. Preste atenção à maneira que você pensa. E isso vai te ajudar bastante a se tornar mais consciente dos teus hábitos mentais. E com a prática você pode até treinar o seu cérebro para pensar de maneira diferente. Com o tempo, a construção de hábitos mais saudáveis vai ajudar você a construir músculo mental necessário para se tornar mentalmente forte. E dentro dessa dica aqui de mude o canal, dentro dessa dica aqui de você então procurar outras atividades que vão transformar a sua história e transformar a tua vida, principalmente a sua vida saudável, é lembrar de um ditado que dizem, né, que é um ditado bem antigo: mente vazia é a oficina de Satanás, né? Então, mente vazia. Então, quando você está com a tua mente que não está ocupando, é uma mente que vai sofrer também. É a mente dos fantasmas da terra de ninguém. É a mente dos parasitas emocionais. É a mente dos vampiros emocionais que existe ao nosso lado, que vem para tirar a nossa energia. Que está um monte de gente doente que quer adoecer você também. Então, quando você olha para isso, lembre-se, você pode mudar a tua vida construindo a tua vida um dia de cada vez. Tijolinho por tijolinho. Olhando, e se você tem que olhar para o teu passado, é a mesma coisa que eu te falei de olhar para a ferida. Lembra disso? Você tem que olhar para a ferida que cicatrizou, olhar para a casquinha que está em você, mas não permitir que essa casquinha agora, essa ferida provoque dor. Porque se você está olhando para ela está provocando dor, alguma coisa está errada dentro de você. Então está chegando a hora de você entender umas coisas muito importantes. A primeira delas, você tem valor. E se eu estou falando para alguém que está assistindo a live nessa noite, ou vai assistir a retransmissão, ou a parte gravada dessa live, se você pensa em desistir de você, assista a live, que é uma live muito importante, que tem o título assim: se você pensa em desistir de você, assista esse vídeo antes, que você encontra no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Você vai entender nessa live o valor que você tem, a capacidade que você tem, o ser incrível que você é, a transformação que você pode produzir dentro de você, mudando os teus velhos hábitos, mudando alguns tipos de pensamentos, padrões de pensamento, mudando crenças autolimitantes que existem dentro de cada um de nós, homens e mulheres. Começar a mudar principalmente pela rotina diária, pela rotina noturna e fortalecendo de uma maneira muito forte os teus valores. Qual é o teu valor? Qual é o teu propósito? Qual é a tua identidade? 3 coisas muito importantes na tua vida. Qual é o teu valor? Qual é a tua identidade? Qual é o teu propósito? O teu valor, você já entendeu que o teu valor é grandioso. E você tem uma identidade. E o teu valor, ele foi arrebentado, ele foi arrancado de você. Ele foi sequestrado quando você ainda era um bebê. Ele foi tirado da tua vida e foi colocado uma programação maldita, uma programação para falhar, uma programação para você ser escrava, para você ser escravo, e você se tornou escravo de homens e mulheres e se tornou escravo principalmente da sua mente. A máquina começou a governar você e governar a sua vida. Consequentemente, você ficou amarrado e paralisado no tempo. E quando eu olho para isso, gente, tá assim de gente doente em tudo que é canto, para você ter uma ideia. Nas igrejas é o lugar que mais gente doente tem, para você ter uma ideia. Mas mesmo assim são pessoas que estão buscando pelo menos um auxílio e uma salvação. Mas são doentes. Porque se não fossem doentes, você não teria tantos problemas dentro das igrejas. E se você frequenta alguma igreja, você sabe. Tem momentos que você procura uma irmãzinha da igreja, um irmãozinho da igreja que se diz teu amigo, e você abre o coração e fala, no outro dia virou fofoca. É uma pessoa doente, na verdade, que está com uma máscara de cristão ou de cristã dentro de um lugar que as pessoas acreditam que é sagrado, que é 4 paredes, e a maioria dos crentes cristãos, cristãs, católicos, evangélicos esquecem de uma coisa muito importante, que a igreja é você. Ouviu o que eu disse? Você é a igreja. Você é a igreja, não 4 paredes.
Deus, ele habita dentro das pessoas. Deus, ele habita dentro dos seus filhos. E por isso que eu te falei que a batalha maior que existe é uma batalha na mente, sim, porque existe uma outra força, que é uma força do lado do mal, que quer governar a mente das pessoas. Então, quando você olha para isso, e eu me tornei especialista e estudioso da mente, eu fui fundo, para você ter uma ideia, exatamente por isso. A outra parte tem interesse porque, se você acredita, se você não acredita, eu te respeito, mas Deus se comunica com as pessoas através da mente. E quando mexe, por isso que existem drogas terríveis para tirar exatamente a mente das pessoas, para sequestrar a mente das pessoas. Como Deus se comunica com a mente das pessoas, então tem que existir um monte de coisa ruim na tua vida para atrapalhar essa comunicação. E faz com que você desacredite de que você é a imagem e semelhança do Criador. Aí você é o lixo, você é a escória, você é a porcaria, você não tem valor, você não presta para nada, você nunca vai ser ninguém. Isso é muito forte. Palavras que amaldiçoaram pessoas, palavras que destroem a vida de pessoas. Aí você fica escravo de marido, que vira um marido manipulador, escravo de mulher manipuladora, escravo de filhos manipuladores, parasitas, filhos que estão sendo vampiros emocionais, que estão tirando a saúde emocional da mãe, do pai, escravos de instituições. Mas o dia que você entende que você é imagem e semelhança do Criador e que você pode reassumir o controle da tua mente, isso que nunca te ensinaram, porque na sociedade que a gente vive é mais fácil remediar do que ir na raiz do problema. É mais fácil colocar o band-aid na ferida do que na raiz do problema. A quantidade de gente que sofre, e por isso que eu disse para você, eu fui levantado por Deus para tirar as pessoas do medo que enfrentam, tirar as pessoas da cegueira que existe dentro da sua própria mente. Eu fui levantado sim por Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer através desse trabalho. Eu creio nisso. Milhares de pessoas, milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo. Escreva o que eu estou te dizendo, é o que vai acontecer. Nós vamos ver com os nossos olhos, estaremos vivos para ver o que Deus vai fazer através desse tipo de trabalho, tirando homens e mulheres que estão escravos da sua própria mente, olhando para cada uma dessas pessoas e mostrando o seu verdadeiro valor, mostrando para essas pessoas qual o seu propósito, mostrando para essas pessoas que a sua identidade é a imagem e semelhança do Criador, e quando elas entenderem isso, elas se tornam livres e vão ficar saudáveis, vão curar a sua mente que está doente, consequentemente sintomas que estão trazendo doenças psicossomáticas vão desaparecer. Pessoas que tomam remédio, vai chegar o dia em que a pessoa que receitou o remédio vai diminuir o medicamento porque você está melhorando. E com a graça de Deus e o teu esforço praticando o que eu ensino, vai chegar a hora em que Ele vai dizer para você ou ela que você não precisa tomar mais. Eu creio, eu tenho um sonho de um dia viver em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e dos seus traumas emocionais. E quando vai chegar esse mundo começa aqui, transformando uma vida de cada vez, começando pela minha. É a minha missão de vida. E se faz sentido para você, seja meu agente de esperança. Leve luz a quem está nas trevas. Leve esperança a quem está chorando sem esperança. Quantas lágrimas estão sendo derramadas e quantas lágrimas você derramou? Porque uma vida inteira você acabou sendo escravo da tua mente ou escravo de pessoas que manipularam você. Você é linda, você é lindo, você é uma das pessoas mais importantes que existe nesta terra. Você tem muito valor. Você é hoje o resultado ou o produto do seu passado. Você é fruto de uma programação que colocaram dentro de você. Graças a Deus que existe a neuroplasticidade, ou seja, o cérebro de plástico, assim, entre aspas, né? Ele pode ser moldado. Você pode reprogramar o seu cérebro. Você pode tirar crenças autolimitantes, crenças destrutivas e colocar crenças positivas, crenças fortalecedoras, para você entender o valor que você tem. E se você é mãe, se você é pai, faça o que eu estou fazendo com você, faça com os filhos. Já leve o valor, a valorização, já leve para eles a crença fortalecida de quão especial eles são, de quão importante eles são. E aí você começa a entender o valor que essas pessoinhas têm, que são seus filhos e também filhas. Se fez sentido para você o que a gente conversou, compartilhe. Alguém pode estar precisando. Seja luz no mundo escuro. Espero que você tenha entendido na live de hoje. A gente falou sobre o perigo de pensar demais. Então enfrente os teus pensamentos para não permitir que virem sentimentos, para que virem comportamentos e para que destruam a tua saúde.
Tá certo, pessoal? Espero que você tenha uma excelente noite, com muita paz, com muita saúde, com muita alegria no coração, porque você está a um passo da sua transformação. Você que está aqui comigo, lembre-se, se você quiser fazer parte do GPS Emocional, hoje até as 23h59, ainda dá tempo, tá certo? Hoje, meia-noite, vai acabar fechando. Um grande abraço para vocês, um beijão no coração, fiquem na paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Vão com Deus. Tchau para você também do Facebook e você também aí do YouTube. Um grande abraço, um beijão no coração e lembre-se, se você não desistir de mim, eu não desistirei de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã no nosso próximo encontro.